dias. Nós entendemos como fé somente aquilo que é sobrenatural, né? Parece que a gente só pratica a fé baseada em coisas sobrenaturais, naquelas grandes coisas. É uma cura de um câncer, é uma causa impossível, qualquer coisa assim tão grande, nós praticamos a fé. Não estou dizendo que Deus não faça isso, por favor, não me entenda dessa forma. Deus é Deus de coisas impossíveis, Ele faz o que Ele quiser, Ele pode fazer qualquer coisa, Ele não depende de tempo, espaço, Ele não depende de nada. Mas eu queria conversar com você sobre a fé para vencer as pequenas lutas diárias, sobre as pequenas coisas da vida. Muitas vezes nós pensamos em Deus somente quando grandes coisas acontecem, mas acontece que no dia a dia, cada coisinha que acontece na nossa vida, né? Cada surpresinha, cada instabilidade, cada probleminha, cada situação, cada coisa que nos faz perder um pouco do nosso rumo no dia a dia, acaba que nós tenhamos um dia bem difícil, ruim, e muitas pessoas desistirem de muito por causa da fé, por causa das lutas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Eu esqueci de anotar ali agora que eu vi. Êxodo 13, Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22. Eu coloquei o tema e não coloquei o texto ali, agora que eu percebi isso. Mas amém. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, versículos 17 a 22, um pedaço de quando o povo vai sair do Egito, né? Antes do povo sair do Egito. Êxodo 13, de 17 a 22, minha Bíblia aqui, eu estou na versão NVI, diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo pelo caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etam, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar dia e noite. Versículo 22. E a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém. Fala grandemente ao nosso coração, fala às nossas vidas, Senhor, que Teu Espírito Santo possa trabalhar de forma sobrenatural a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Então, como eu disse a você, a fé, ela também deve ser praticada nas pequenas coisas. Afinal de contas, a fé, ela é uma motivação, é uma impulsão para nós crermos em Deus, para que nós possamos crer, confiar no Deus ao qual nós servimos. Mas parece que esse Deus só serve para coisas impossíveis, só serve para coisas grandiosas. Assim nós aprendemos, até mesmo na própria teologia, até mesmo na própria igreja, né? Até mesmo aí pelas mídias, pelas redes sociais, nós vemos pessoas falando de fé somente nos grandes momentos. E lógico, de novo, eu quero dizer que não é que isso não aconteça, pelo contrário, acontece. Afinal de contas, Deus é Deus das coisas impossíveis. Mas aí o que nós colocamos, nós deixamos que pequenas coisas da vida, o praticar diário da nossa vida, o dia a dia nosso, acabe ficando no vácuo, ficando sozinho. Nós nos esquecemos de Deus nessas pequenas coisas. Nós nos esquecemos de Deus na hora daquela instabilidade, na hora daquela telefonema, na hora daquela surpresinha, na hora daquele... Não é assim? Nós nos esquecemos. Ou às vezes nós contamos com a nossa
capacidade. Afinal de contas, eu estou há 30 anos nesse ramo, afinal de contas, faz 30 anos que eu faço isso, afinal de contas, e eu posso resolver, e você depois se depara com a tua incapacidade de resolver, de fazer qualquer coisa. E muitas vezes nós vemos pessoas desistindo da vida, desistindo de muitos negócios, desistindo de sonhos, por pequenos detalhes da vida. E aqui eu entro um pouco nessa história, só para a gente relembrar bem superficialmente. O povo estava escravo há mais ou menos 430 anos, e agora, né, surge a ideia de liberdade. Aquele povo não tinha ideia do que era liberdade, aquele povo não sabia o que era ser livre. Eles nasceram dentro da escravidão, eles viveram dentro da escravidão, eles estavam acostumados com a escravidão. Por mais que seja esquisito dizer isso, é uma realidade, porque eles nasceram já nesse meio, eles não conheciam outro meio. E de repente, do nada, surge alguém dizendo: Deus me trouxe aqui para libertar vocês. E eles olham para aquela pessoa e falam: mas você não é aquele rebelde do palácio do Egito? Você não é aquele que largou o faraó? O faraó cuidou de você desde pequenininho e agora você largou o homem? Você não é aquele que há poucos dias atrás aqui matou um soldado? E você vem falar que Deus te falou para você? Espera aí. Imagina essa cena, tenta você imaginar isso. Alguém que você conhece como um rebelde, alguém que você conhece como um assassino, fala para você: então, Deus me mandou até você para te libertar. Como é que você se sentiria numa dessa? Você fala: esse cara é xarope, né? Xaropou. Esse cara xaropou. Esse cara tá estranho. Porque realmente era algo esquisito de se ver. Era algo impensável. Mas aí, né, como eu disse, eu vou contar bem superficialmente, começa então o agir de Deus baseado nas 10 pragas do Egito. E começa a primeira, e começa a segunda, e começa a terceira praga, e assim as coisas vão acontecendo. E agora aquele povo hebreu começa a ver Moisés agora como um líder de verdade. As 10 pragas que foram acontecendo foram para que o povo começasse a acreditar naquele libertador que não tinha qualquer credencial para ser líder, não tinha qualquer credencial para ser alguém conhecido como um grande libertador. Não tinha, ele não tinha credencial nenhuma. Sabe, meu irmão, Deus não se baseia na tua credencial, Deus se baseia na tua vida. Deus não se baseia na tua capacidade, Ele se baseia naquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Amém. Glória a Deus. E aqui está Moisés provando isso. E vão os eventos, e vão as pragas e tal, até que vem a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, né? A praga dos primogênitos, e morrem os primogênitos. E agora Faraó fala: não, manda todo mundo embora, leva essa turma embora, eu não quero mais saber de ninguém aqui. E agora esse povo hebreu, que estava 430 anos escravo, agora esse povo hebreu que não tinha a menor credibilidade em Moisés, agora começa a seguir Moisés. Agora começa a sentir um gosto pela liberdade. Agora começa a sentir o gosto de ser livre. E eu imagino, eu estou pedindo para você usar um pouco a tua imaginação aí, mas imagine agora um povo totalmente escravo, agora dizendo: puxa, ganhamos a liberdade. Imagina a alegria dessa turma, imagine os sonhos, imagine o papo, imagine a euforia. Imagina você quando você está vendo um sonho teu sendo realizado, você está vendo uma coisa nova sendo realizada, então você começa a sonhar um monte de coisa, né? Assim, você começa a pensar um monte de coisa, começa a criar um monte de perspectiva, né? Olha, está vendo aquele tal de Moisés? É o cara que vai levar a gente para uma terra que se chama Terra Prometida, que é uma tal de Canaã. Diz que é uma terra boa, que é uma terra que tem uma terra fértil. E eu imagino agora todo mundo sonhando: olha, chegar naquela terra, eu vou pegar o meu pedacinho de terra, eu vou construir uma bela de uma casa, olha, eu vou pegar, vou plantar, olha, eu vou fazer. E eu imagino cada um contando os seus objetivos, os seus sonhos, né?
um contando para o outro e cada um tentando realizar, pensar no que faria nessa terra prometida. E o povo sai do Egito, e eu imagino que os primeiros dias de deserto não tiveram efeito nenhum sobre aquele povo, porque eles estavam tão eufóricos, tão contentes, que as primeiras dificuldades do deserto nem passaram desapercebidos, né? As primeiras dificuldades do deserto passaram desapercebidos, mas se encerra o momento da euforia, se encerra o momento das grandes alegrias, e agora chega o momento da realidade da vida. Agora aquele povo se depara com o tal do Mar Vermelho. Agora aquele povo se depara com um exército egípcio na sua cola. Agora aquele povo que o texto diz que estavam preparados para lutar, pelo menos eles achavam que estavam morrendo de medo. E agora, como diz a gente diz o popular, caiu a ficha. Ontem eu mostrei uma ficha para os jovens aqui, gente, ficha telefônica, não sabiam o que era aquilo, né? Eles não tinham nem ideia do que era ficha telefônica. Mas aí cai a ficha, e agora esse povo começa a murmurar: Moisés, você enganou a gente. Você disse que ia levar a gente para essa tal de terra prometida, e nós vamos morrer aqui. Moisés, você falou que a coisa ia ser diferente, e agora nós vamos morrer aqui. Lá no Egito, pelo menos tinha uma cebolinha, né? Tinha um peixinho. Lá no Egito, pelo menos a gente tinha um lugarzinho para morar, por mais precário e cruel que fosse, a gente tinha. E agora nós vamos morrer aqui, no meio desse deserto. Meu amado, quando a euforia se encerra, que entra a realidade da nossa vida, quando às vezes algum obstáculo começa a entrar no meio dos nossos sonhos, quando a realidade começa a pairar sobre aquilo que nós estamos buscando, parece que tudo desaba, não é assim? Tudo desaba. Parece que tudo muda. Hoje de manhã, lá no Bom Retiro, chegou um rapaz para mim e falou: pastor, eu estou pensando em ter um filho. Falei: aham, beleza. Como é ter um filho? Então eu falei: eu vou te contar a verdade, senta aqui. Passou 15 minutos de papo, chamou a esposa: nós não vamos ter filho. Eu contei a realidade. Aí ele falou: mas eu preferi ouvir um pouquinho de mentira. Eu falei: então não dá, não é comigo. Então não é comigo, porque a realidade é essa, né? A realidade é essa, não é fácil. Os pais aqui que o digam, né? Não é fácil, não é fácil. E aí, quando começa a chegar a realidade da vida, começar a entender a realidade, e quando a gente começa a buscar e começa a ver as dificuldades da vida, e quando parece que as coisas que estavam caminhando tão bem, de repente entra um mar vermelho na jogada e a gente não sabe mais o que fazer, aí nós entramos no campo da desilusão. Parece aquele emprego novo que você arruma, né? Você arruma aquele emprego: esse emprego é da hora, o computador que eu tenho é fantástico, eu tenho uma mesa só para mim, meu chefe é gente boa, me chama até para almoçar com ele. Aí os primeiros dias você está a 1000 por hora, é empregão, esse aqui vai dar certo, passa 2, 3 meses, é a mesma coisa do outro. O chefe é chato, né? O computador não funciona, tem as suas regras, não é assim? Quando a gente começa a cair na realidade, eu falei: é a mesma coisa, não muda, só mudou o endereço. Quando tudo começa a cair na realidade, quando nós começamos a entender que a vida não são só flores, quando chega aquele momento do casamento, que eu te amo, você é minha vida, você é minha lua, você é meu sol, você é qualquer coisa que você quiser, né?
Passa daqui uns meses, se troca o sol, a lua, e a conta de água, a conta de luz, a conta. Né? Não é assim? Cai-se na realidade da vida. E a gente começa a entender que a vida é diferente. A vida é toda diferente. Eu li uma frase uma vez, gente, que eu achei muito interessante. Eu fiquei pensando por uns 15 minutos na pessoa que escreveu essa frase. Ele disse o seguinte, eu não sei quem foi que escreveu, que eu peguei nas redes sociais. Ele disse assim: quando Deus vai exaltar os humilhados? Foi essa a pergunta. Eu falei, boa pergunta. Essa pergunta foi interessantíssima. Quando Deus vai exaltar os humilhados? Esse cara devia estar numa frustração gigantesca para escrever algo assim, né? Gigantesca. E eu imagino que tem muita gente pensando a mesma coisa. Senhor, quando é que você vai, né, exaltar os humilhados? Mas como diz Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. A vida é uma caixinha de surpresas. E nós nunca estamos preparados para todas as coisas. E nós nunca estamos preparados para tudo. Aquele povo saiu numa euforia. Olha, daqui um tempo nós vamos chegar nessa terra prometida, e já sonharam 1000 coisas. E aí chega esse mar vermelho e impede todos os seus sonhos. E chega esse mar vermelho e frustra tudo aquilo que eles haviam pensado. Como é duro a gente se frustrar, né? Como é duro quando a gente olha para nós mesmos e fala, nossa, que decisão errada que eu tomei. Né? Como é duro quando a gente olha para nós mesmos e fala, puxa, por que eu fiz desse jeito? Por que eu não pensei de outro jeito? Teve um rapaz uma vez que te perguntou para mim, olha, eu tive proposta de 2 empregos, eu acabei escolhendo um e deixei o outro. Será que eu fiz certo? Eu não sei. Não dá para saber. Eu falei, olha, o que eu posso dizer para você foi que você fez o melhor naquele momento. Se foi certo ou não foi certo, não tem como saber. Há coisas que não tem, então nós temos que nos motivar baseado numa fé diária das pequenas coisas. Buscar entender que Deus está sempre conosco, Deus está sempre ali quando nós vamos precisar. Ou pensar que Deus, vamos usar o texto, pensar que Deus está sempre como uma nuvem, cuidando de nós durante o dia, cuidando de nós durante a noite. E por isso eu tenho um único ponto para dizer a você: você nunca está pronto para tudo. Você nunca está pronto para tudo. Nós temos um problema no meio evangélico parece que quando a gente se torna crente, vou usar esse termo, parece que a gente se torna um super-herói. Agora nada mais me abala. Eu tenho uma fé aqui, ó, né? O negócio aqui é forte, o negócio aqui é poderoso, nada mais mexe comigo e tal, e não sei o que, e parece aquele Superman, né? Aí no primeiro mar vermelho o cara já despenca. Ah, Deus! Ah, Deus! Meu amado, a primeira coisa que você tem que entender na tua vida, você nunca está pronto para tudo. Há um amigo meu, um pastor, que diz assim: tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Deus não nos deu o dom da vidência para sabermos o que vai acontecer lá na frente. Deus não nos deu o dom da evidência para sabermos os eventos futuros. Nós não temos ideia de como as coisas funcionam. Mas muitas vezes essas coisas são necessárias para que haja mudanças na nossa vida. Imagine agora um povo que era escravo se ver livre. Ser escravo e ser livre são duas coisas totalmente diferentes. Se você pegar os eventos que aconteceram durante o deserto, você vai ver que eram justamente reclamações de um povo que era escravo e se tornou livre. Lá, sabe, lá no Egito eu era escravo, e lá no Egito, por mais que as coisas fossem precárias, o governo egípcio me dava uma casa para morar e me dava comida. Aqui eu estou comendo esse maná, esse pãozinho aqui. Não tem nenhuma carninha boa aqui, não tem nenhum churrasquinho para nós. E Deus manda
as cordonizes, porque agora aquele povo não tinha mais que receber, não ia receber mais nada na mão, agora tinha que conquistar. Olha que mudança radical. Eles não iam receber mais nada na mãozinha, agora, a partir de agora, conquistar. É como o filho, né? Meus filhos de vez em quando ficam bravos comigo e falam, pai e tal. Eu falo, meu filho, agora você é maior de idade, você trabalha, se vira. Né? Até uns dias atrás a gente dava, agora você se vira. Muda totalmente, radicalmente a vida. Muda radicalmente. E assim foi aquele povo. De repente era um escravo onde tinha tudo na mão, tinha lá um local para ficar, tinha lá um alimento, por pior que fosse, mas tinha tudo na mão. E de repente agora tem que conquistar tudo. Eles tinham que construir a própria casa, eles tinham que buscar o seu próprio alimento, eles tinham que buscar o seu próprio sustento. E eles reclamavam com Deus justamente disso. Afinal de contas, liberdade não é algo tão simples. Afinal de contas, ser livre não é algo tão simples. Não é assim? Não é fácil. Alguns irmãos aqui um dia decidiram ter uma liberdade financeira, ou seja, abriram seus próprios negócios. Ah, mas agora ele está bem, olha, você não sabe o que ele passa, né? Você não tem ideia, você tem todo o seu salário todo finalzinho do mês lá, depositadinho na conta, tal. Eu no meu caso agora também, mas, né? Mas até um tempo você não sabe, e agora ele não tem o que contar. Então, a liberdade também tem seu preço. A liberdade faz com que nós mudamos, mas as mudanças são necessárias. Como diz Eric Fromm, aquele que não luta para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Ou seja, se o seu barquinho estiver à deriva, meu irmão, para onde ele for, você vai ter que aceitar, porque foi você que quis. E ali estava um povo que agora queria liberdade e não entendeu o que era essa liberdade. Agora estava naquela euforia e de repente veio a realidade da vida, e agora vieram as desilusões da vida. E aí nós nos deparamos com tudo isso. E é nesse momento que nós precisamos praticar a fé nas pequenas coisas da vida. É nesse momento que nós temos que buscar a fé em Deus nas pequenas coisas da vida. Talvez amanhã você chegue na sua casa, no seu trabalho, e tenha lá uma notícia não muito boa. Mas como, Deus, que você fez isso? Ah, Deus tem culpa disso? É nesse momento que nós temos que praticar a fé nas pequenas coisas. Victor Frankl, no seu livro O Homem em Busca do Sentido, conta que no tempo que ele estava em Auschwitz, lá no campo de concentração nazista, ele buscou um meio de poder ajudar aqueles que estavam encarcerados, aqueles que estavam juntos na sua cela. E a única coisa que ele conseguiu pensar no momento foi, todo dia pegou um pedaço de tijolo, um pedaço de pedra, e todos os dias escrevia uma frase, um versículo bíblico, alguma coisa na parede para poder incentivar, motivar aqueles que estavam ali prestes a morrer pelo nazismo. Foi a única coisa que ele encontrou, foi a única forma que ele encontrou de poder trazer, aliviar o coração daquelas pessoas. Mas isso, ele conta que isso mudou a vida de muitas pessoas ali. Isso mudou a vida de muita gente. Uma atitude tão pequena mudou a vida de muita gente. Muitas pessoas começaram a ter novas esperanças, mesmo diante daquela toda aquela crueldade, mantinham-se esperançosos. Quantas vezes nós precisamos encarar as adversidades da nossa vida e entender que são nelas que Deus vai trabalhar nos nossos corações. Nesse livro há um trecho que diz assim: existem coisas ruins em nossas vidas e devemos aceitar esse fato. Aceita, meu irmão, tem coisa ruim que vai acontecer. Não precisamos viver sem adversidades, mas sim sabendo que elas vão existir, que são parte da vida e que devemos lutar por algo que vale a pena para dar um sentido à nossa existência. Amém? Amém. O problema não está nas adversidades, o problema está no que você está fazendo com essas adversidades. Se o que você está fazendo vale a pena, se vai te dar um sentido para a vida.
Por isso que a Bíblia fala, né, em Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento, ou seja, a fé é um alicerce, não é isso? É um alicerce para a vida. A fé é um alicerce para a vida. É ela que nos faz dar sentido à vida, porque quando nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, acontece tudo isso que a gente está vendo hoje: suicídio, depressão e as pessoas perdendo o valor da vida, as pessoas perdendo a sua humanidade, as pessoas perdendo o amor ao próximo. Quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a esperança, nós deixamos que o mundo nos leve, ou seja, que a vida nos leve para qualquer lugar, que o nosso barco fique à deriva. Você viu um evento que aconteceu agora, semana passada, retrasada, me recordo agora, de uns homens que começaram a quebrar ali a coluna de um prédio em Fortaleza. Quebraram um pedacinho de nada, imagina o que eles quebraram diante de um edifício daquele tamanho. Mas aquela pequena ruptura, o que fez? Derrubou um prédio inteiro. No exato momento em que a coluna, que os alicerces começaram a ser destruídos, destruiu aquele prédio inteiro. No exato momento que nós permitimos que as coisas desse mundo, as adversidades, a realidade da vida, que elas comecem a trazer rupturas no nosso alicerce, isso vai acabando com a nossa fé. Quando Jesus fala sobre a parábola dos talentos, a principal frase de Jesus é: foste fiel no pouco. Você usou a sua fé nas pequenas coisas, então no muito te colocarei. Amém, glória a Deus. Olha que interessante. Às vezes são as pequenas coisas que nós temos que fazer acontecer. Às vezes são as pequenas coisas que nós temos que realmente exercitar a nossa fé. Talvez você nunca precisou de exercitar a sua fé em coisas sobrenaturais na tua vida. A tua vida sempre foi muito tranquila, muito normal, né? Em um certo sentido, obviamente, né? A gente sabe que o dia a dia nosso é instável, mas de uma certa forma você não usa de nada sobrenatural. Então comece a praticar a fé nessas pequenas coisas. Comece a praticar a fé nas pequenas notícias, nos pequenos acontecimentos. Ah, mas isso abala. Sim, abala, chora, grita, esperneia. Afinal de contas, abala mesmo. Eu estou falando para você excluir a sua parte humana, de forma alguma. Fica bravo, fica chateado, fica triste, é lógico. Mas nós não podemos permitir que isso abale a nossa fé. A fé em pequenas coisas. A fé em buscar o sentido da vida, como disse Viktor Frankl. Em buscar um sentido, em buscar algo que vale a pena. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas têm parado de lutar, de buscar o que acontecer. A gente vê por aí dentro da gente falando: não, mas não dá certo mais não. Ah, mas agora tudo, e tudo é difícil, e tudo é difícil. Não estou dizendo que nada seja fácil, mas estou dizendo que nada também é impossível. Eu estou dizendo também que nada é impossível. Tudo nós podemos fazer. A fé, como diz o Rabino Kushner, a fé é uma pequena semente plantada no meio do caos. A fé é uma pequena semente plantada no meio do caos. Porque quando nós exercitamos a fé, quando a coisa pega, não é assim? Se a vida nossa tiver 100% belezinha, né? De boa, para que fé? Mas quando elas começam as instabilidades da vida, a gente começa a praticar a fé, né? Praticar a fé. Tem um momento da vida que a gente ora que não corou, né? Em 2, 3 dias a gente ora que oraria na vida inteira, né? Não é assim? Tem dia que a coisa pega. Mas o alicerce da nossa vida tem que ser a nossa fé. Uma fé, mesmo no meio do sofrimento, ela nos trará grandes alegrias. É isso que diz o Salmo. Salmo 126 diz o quê? Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará
com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que coisa linda. Meu irmão, tudo que você está fazendo aí não é em vão, não. Tudo que você está lutando aí não é em vão, não. Você vai trazer em breve, né? Cantando, você vai trazer os seus feixes. Em breve você vai ver as coisas acontecendo. Nada que nós fazemos é em vão. Nada. Mas nós precisamos dessa fé para encarar no nosso dia a dia, para buscar, para rever a nossa vida, nosso dia a dia, os problemas diários. Se você tiver um problema lá no teu trabalho, por exemplo, uma coisa é falar, puxa, mas aconteceu isso. Olha, vou dar uma dica para você, se você quiser ser sério. Fala, Senhor, olha, aconteceu esse problema, preciso da tua ajuda. Ah, mas é um problema no dia a dia, um problema corriqueiro. Então, faz isso. Faça isso. Faça isso. Não estou colocando que você é incapaz ou nada disso. Eu estou dizendo que Deus é onde você vai praticar a tua fé e Deus vai começar a movimentar através da tua vida. Amém. E daqui a pouco, quando você menos espera, as coisas passaram, o problema já passou, a coisa aconteceu e está tudo de novo a sua normalidade. Glória a Deus. Pratique a tua fé para que nos momentos mais difíceis da tua vida você tenha realmente exercitado aquilo que é de mais importante. E vem Jeremias, eu já contei isso aqui, mas Jeremias agora começa a se lamentar, né, as lamentações de Jeremias ao livro, começa a se lamentar pela crueldade que ele enxerga Judá sendo destruído. A Babilônia entrou com os dois pés, chutando tudo, quebrando tudo, matando todo mundo, e destruiu o templo, e destruiu as casas, destruiu tudo. E a única coisa que Jeremias podia fazer ali, o profeta, era olhar aquilo, não podia fazer nada. Ele só podia chorar. Só podia chorar diante daquele problema, daquela destruição toda, e vendo agora todo o seu povo sendo exilado, e ele começa o exílio, e não podia fazer nada. E aí você começa a ler o capítulo 3 de Lamentações, você vai ver ele falando, e ele só fala de desgraça, só fala de tristeza, ele só fala, mas ele chega um momento que diz assim: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele continua dizendo: porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Porque ele sabia que se ele colocasse a sua confiança em Deus, que é o que ele diz, vai você continuar lendo o texto, que ele vai dizer lá na frente, se ele colocasse a sua confiança em Deus, ele poderia ver as coisas mudarem, serem diferentes. Amém. Há momentos que na vida nós não temos o que fazer, a não ser olhar e colocar a nossa esperança em Deus. Praticar a fé, por menor que seja, dá um novo sentido à nossa vida. Praticar a fé pelas coisas menores que aconteçam, dá um novo sentido à nossa vida. As pessoas hoje perderam o sentido da vida, porque elas não têm esperança em nada e em mais ninguém. As pessoas perderam o sentido da vida porque elas não conseguem enxergar algo diferente, algo que possa mudar as suas vidas. E se nós olharmos pelos nossos olhos humanos, é uma realidade, é o que realmente está acontecendo. E é por isso que o meu alicerce, o alicerce da minha vida, o alicerce da tua vida, o alicerce da minha família, o alicerce da tua família, o alicerce do meu trabalho, o alicerce do teu trabalho, tem que ser a nossa fé. A nossa fé. É muito bom vivermos os momentos de euforia, é muito bom vivermos os momentos de comemorações, é muito bom nós vivermos os momentos que realmente nos trazem coisas boas, mas muitas vezes nós temos que encarar com a realidade da vida, com os sabores da vida. Elas acontecem, os percalços acontecem. Eu tenho certeza que se eu começasse a abrir o espaço aqui e falar, gente, quem vai contar de algum problema que já teve na vida? Nossa, nós vamos passar umas 3, 4 noites aqui, né? Porque todo mundo tem e tem um monte de coisa. Porque isso é vida. Porque isso acontece. Mas as coisas podem ser diferentes quando nós colocamos a nossa fé em prática.
Glória a Deus. O salmista tinha tanta certeza disso que ele disse: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande nos piores momentos da minha vida, mesmo que eu ande lá no fundo do poço, eu ainda sei que o Senhor está comigo. Amém. Eu ainda sei que o Senhor está comigo. Não estou aqui prometendo para você uma vida perfeita. Não estou aqui prometendo para você uma vida onde tudo vai se transformar num mar de rosa. Não estou dizendo o que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Faz parte. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci as adversidades desse mundo. Pratiquem a sua fé. Pratiquem a sua fé nos pequenos eventos do dia. Seja atento nas pequenas coisas. E um homem muito importante da Síria, um general, tem a pior doença da época, que se chamava lepra. Pior. Esse homem, um general, um homem influente, um homem importante, agora tinha que ser tirado da sociedade e ser tratado como um mendigo. E ser tratado como um qualquer. Imagina você falar isso para um general, para uma pessoa tão importante. A família entrou em desespero. Aí tem uma menininha judiazinha de mais ou menos 12 anos, está lá trabalhando de escravinha na casa desse homem, na casa de Naamã. Chega perto da esposa de Naamã, como quem não queria nada, aquela, eu imagino, né, isso eu estou imaginando aqui um pouquinho, né, aquela simplicidade de criança, né, aquela coisa gostosa de criança. Chegou para ela e falou: olha, vou dizer uma coisa, se o meu Senhor tivesse conhecido o profeta que está lá na minha terra, ele teria sido curado. Pronto. Essa menina não orou, essa menina não fez um reteté, essa menina não pulou, essa menina não foi, não, ela simplesmente usou uma informação. Ela simplesmente sabia que havia um Deus que poderia cuidar daquele homem. Amém. E na sua simplicidade, na sua fé, ela falou: olha, se meu Senhor tivesse ido lá na casa do profeta, lá agora na minha terra, lá da minha terrinha lá, esse homem ia ser curado. E aí você conhece a história de Naamã. Esse homem foi curado. Amém. Nas pequenas coisas, Deus trabalha nas nossas vidas. São nas pequenas coisas que Deus muda a nossa vida. São nas pequenas coisas que acontecem as grandes mudanças. E talvez eu e você, nós estejamos tão preocupados com a nossa realidade de vida, tão preocupados com tantas coisas, e estamos esquecendo de praticar a fé, uma fé diária, uma fé nas pequenas coisas. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro louvor se posiciona. Eu queria te dizer que Deus é maravilhoso e que Deus pode cuidar das pequenas coisas aí da tua vida, os pequenos problemas do dia a dia, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja com você mesmo, seja do que for. Deus pode trabalhar nessas pequenas coisas. Deus pode trabalhar nas coisas que te deixaram tristes, frustrado. Deus pode trabalhar na realidade da vida. Nada na vida é fácil, mas Deus pode fazer grandes mudanças na minha e na tua vida. Glória a Deus. Basta eu, basta você, basta nós permitirmos que Ele faça isso, porque com Deus as coisas são pela permissão. Permitir que Ele faça isso. Senhor, olha, eu tenho ficado muito preocupado com isso, eu tenho me entristecido com aquilo. Senhor, eu pensei que aquilo que eu estava fazendo era bom, e eu estava tão eufórico, quando entrou na realidade, chegou o Mar Vermelho e acabou com tudo. Quem sabe você que está passando alguma situação dessa forma semelhante, ou qualquer coisa assim, que de alguma forma isso tocou no teu coração. Eu quero que você ore, se você quiser, que você ore falando: Senhor, eu quero ter a fé como alicerce da minha vida. Eu
quero ter a fé como alicerce da minha vida. Eu não estou falando fé na igreja, eu não estou falando fé na religião, eu estou falando fé em Deus. Fé no Senhor. Senhor, eu quero ter fé. Eu quero ter fé para avançar cada dia da minha vida. E se eu me encontrar com o mar vermelho, eu tenho certeza que o Senhor vai abrir o mar vermelho. Em cada lugar que eu for passar, que houver lutas, eu sei que o Senhor vai fazer com que as coisas aconteçam. Até o ponto de parar o sol, parar a lua, para que eu possa ser vencedor. Eu creio nisso. Eu quero ver, sentir isso. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço muito por essa noite. Te agradeço porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é grandioso. Eu te agradeço, Senhor, porque com aquele povo, o Senhor está sempre junto de nós, Pai. Como se fosse uma nuvem, nos cobrindo de manhã, nos cobrindo durante a noite, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Mas, Senhor, muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias que têm feito com que nós caímos numa realidade, que nós caímos numa frustração, que nós caímos num engano, que nos decepcionemos até. Mas, Senhor, eu quero te pedir hoje que todos nós, aqueles que assim sentirem o desejo, possamos ser praticantes da fé, Pai, até nas pequenas coisas da nossa vida, até nos pequenos momentos da nossa vida, até nas coisas mais simples da nossa vida, ó Pai. Nós possamos praticar a fé, ó Pai. Possamos deixar de ser autossuficientes, possamos deixar de sermos, ó Pai, tão orgulhosos, ó Pai, tão prepotentes, ó Deus amado, e possamos ser humildes diante da Tua presença e saber que sem Ti nós não somos nada, que sem Ti não podemos nada, Senhor. E como diz o Salmo, Senhor amado, antes mesmo que eu falar qualquer coisa, o Senhor já sabe. Antes mesmo que eu fizer qualquer coisa, o Senhor já sabe. O Senhor já sabe o que está no nosso coração. O Senhor nos acompanha dia a dia, momento a momento. Pai, esteja com cada um de nós. Fala a cada uma dessas vidas, Senhor. Oh Deus, que essa noite seja uma noite, oh Deus, de transformação. Que essa noite seja uma noite de decisão. Que essa noite seja uma noite de mudanças. Que essa noite seja uma noite de agir do Teu Espírito Santo nas vidas, ó Pai. E nós possamos ver realmente as coisas acontecerem na vida dos nossos irmãos. Possamos nos alegrar, ó Pai, com cada um deles, vendo o Senhor atuando em cada vida, em cada família, em cada negócio, em cada trabalho, em cada situação que for, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós cremos num Deus que age nas pequenas coisas e age nas grandes coisas. Nós temos um Deus que nos acompanha, Pai, de forma singular a cada um de nós, ó Pai, dando-nos sempre forças e alegria para viver e continuar o nosso dia a dia. Eu te agradeço por tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, agradecer a Ele por essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.